Eu olho para o nível de vida aqui hoje, acho que não é o que era 10, 15 anos atrás. Isto mudou muito, mas ao mesmo tempo eu acho que a maturidade também, a gente muda a nossa maneira de ver as coisas. Eu hoje, quando vou de férias, eu já gosto mais daquele cantinho reservado, mais calmo. Eu acho que a gente, quando vem para um país como este, o objetivo da vida muda, porque a gente quer um bocadinho mais, para ter uma vida calma e a gente receber o nosso paycheck, mas a gente agir e viver numa vida fácil, a gente não saímos do país, né? Portanto, a gente aqui eu praticamente estava a aprender o que é que eu quero fazer. Aí está a empresária. Exatamente, yeah. O que é que lhe dá mais prazer quando está à frente de um Swiss Chalet? As pessoas, os empregados. Eu tenho pessoas a trabalhar comigo, eu já estou, este já está aberto há 17 anos, tenho pessoas a trabalhar comigo desde que eu abri o restaurante. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Mais um Sem Espinhas, mais uma vez com uma convidada muito especial, como todas as nossas convidadas que se sentam aqui no sofá vermelho. Ana, e olá, como Cristina. sempre contigo, está tudo bem? Está tudo ótimo, e contigo? Também. Estou um bocadinho melhor. Também, estás melhorzinha. Estou. Tu tens andado um bocadinho afanada. Sim, este ano tem sido complicado. É, agora passa. se calhar depois ficas mais uns 5 anos sem te constipares. Espero, olha, Deus te ouça. Olha, e que nos ouçam também as pessoas que nos seguem lá em casa, já sabem que estamos em todas as redes sociais, nas plataformas, estamos no Facebook, no Instagram, no Spotify, TikTok, YouTube. Ela! Hoje não falhou uma. Não falhou. Hoje não falhou uma. Geralmente tenho aqui a minha cábula. Olha, nunca te tinha chamado Pois cábula. não, já me chamaram. Foste tu que me chamaste de enciclopédia? Não. Não, foi uma amiga tua. minha lá de Portugal. Olha, Pronto, Tata, se cábula. estiveres a ver este Sem Espinhas, já sabes que nós falamos de toda a gente. Eles, se não sabem, é porque não veem. Exatamente. Vou começar a Olha, cobrar. está aqui a prova. Vou começar a cobrar. Olha, e hoje, como sempre, não é como sempre, mas hoje vais tu também apresentar a nossa convidada. Vou porque ela é minha conterrânea. Exato. Né? Ela é arcoense como eu. Eu conheci a Dores. Eu tenho sempre dificuldade com esse nome. Cerqueira, Pedreira ou Pedreira Cerqueira? Pedreira Cerqueira. Exatamente. Assim Porque todo rima. Os dois nomes Pois é. rimam. Eu em Portugal multo-me numa pedreira. Ok. E pronto. todo mundo me conhece por Pedreira, então agora o Pedreira é o meu nome do meio. Pronto, então temos aqui a Dores Pedreira Cerqueira, que é natural de Aguiar, Arcos de Valdevez, e que foi uma das organizadoras do Convívio Arcoense aqui em Toronto. Mas a gente vai falar com ela. Um belíssimo convívio. Exatamente, foi muito bom. Obrigada. Aliás, estão de parabéns porque conseguiram muito Obrigada. dinheiro para os bombeiros e para os idosos. Mas eu acho que nós estamos mais interessados agora em saber quem é a Dores. Ok. Sim, porque eu quando entrei no evento, e estava a falar isso antes de começarmos, e agora vou mencionar de novo, e cruzei-me com a Dores, ela sorriu para mim, e eu pensei assim, epá, esta mulher é gira, é interessante, é alta, é tudo menos uma pessoa que passa despercebida, mas eu não sabia quem era a Dores. Depois é que percebi, mais tarde no evento, que a Ana me disse que era uma das organizadoras e que era sua conterrânea, mas só sei isso. Dores, como é que chegou até a Toronto? Como é que começou o seu percurso? Foi um percurso muito longo mesmo. 1986, eu vim de férias com o meu pai, havia ali um clima entre a minha mãe e o meu pai, nós viemos de férias para British Columbia, foi para Prince George. Fomos visitar, tinha lá uns tios, fomos visitar uns tios. Aí, claro, eu não quis ir mais para trás, quis ficar com meus tios. Que idade tinha? 19 anos, ia fazer 20. Vim em julho, aliás, em agosto, e fez 20 em setembro. Novinha, muito inocente. Mas já se tem quereres nessa idade? Exatamente, já se tem sonhos. Já se tem sonhos mesmo. O primeiro ano foi difícil, eu estava a morar com os meus tios, não podia trabalhar, porque não tinha cartão de trabalho. No segundo ano, quando, claro, tive o cartão de trabalho, aí eu comecei a trabalhar em 3 trabalhos. Eu praticamente trabalhava 7 dias da semana, turnos durante a noite, durante o dia. E um ano depois eu tinha conhecido um casal, amigo meu, que são de Parada. Uhum. Eles moravam à Aveira, estavam numa casa alugada do meu avô. E eu que tinha conhecido, eles tinham-se mudado para Toronto. Só aí estavam sempre a ligar para eu vir para cá, mais oportunidades de trabalho. Alugaram um apartamento com 2 quartos para eu vir e eu apanhei uma caminhoneta. 3 noites British e 4 Columbia. British Columbia. Quantos dias é que... 3 noites e 4 dias. Ai,
Uau! Eu acho que parei 4 das cidades que o Canadá tem. Bem, foi uma boa forma de conhecer. Foi. A experiência a chegar aqui, quando saí da caminhonete e apanhei um táxi, não foi muito boa, mas fora disso... Então porquê? O que é que aconteceu? A primeira coisa, tinha fumado, então cheirava ao tabaco. A primeira coisa que ele me perguntou se eu tinha, como é que chama aquilo? A joint. É erva. Eu não tinha a mínima ideia o que era uma joint. Eu, sinceramente, nunca tinha visto o que era isso. E como o meu inglês ainda não era assim aperfeiçoado, ainda hoje não é, mas ainda não era assim aperfeiçoado nessa altura, eu perguntei-lhe o quê? E ele respondeu, tu percebes o que eu estou a dizer se não tens um? Aí fiquei assim, aí já fiquei com medo. Já fiquei com medo quando saí de fora do táxi, não olhei para trás e depois fiquei assim com a impressão assim um bocadinho negativa. Porque por isso hoje é um meio muito pequeno. Claro, o primeiro contacto, ser logo para perguntar se olha, tens uma ganza. E já havia histórias num Toronto, porque Toronto durante muito tempo, sobretudo ali na Baixa, não teve assim, não tinha, digamos que uma fama exato, muito positiva, exato. E via-se muitos pedintes na beira da rua. A minha primeira impressão aprecia-me apanhar a caminhonete e voltar para trás, sinceramente. Pois, porque vinha da tal cidade que ia mencionar, que era um sítio mais pequenino. Mas era mais parecido com Portugal, era um meio pequeno, toda a gente conhecia toda a gente, apesar do nível de oportunidades de trabalho era muito pequeno. Mas as pessoas sentem-se mais seguras. É verdade. Mas eu já era um bocadinho mais, já tinha mais, já esperava mais um bocadinho da vida, eu era mais uma pessoa que gostava de me lançar para a frente. Aliás, o meu pai sempre tiver um negócio, eu fui criada dentro daquela maneira de esperar mais da vida, de ficar a trabalhar numa companhia. Já nasceu assim, com alma de empresária. Um que tipo de negócio é que o seu pai tinha? O meu pai, nós tivemos café, tivemos uma fábrica de serração, madeira, fartei-me de puxar aquela madeira para ajudar o pessoal. A construção, ele construía casas, vendia várias. Eu acho que ele não havia nada que ele não tocasse, né? Então a gente fomos criada nesse ambiente. Quando eu fiquei aqui, ele não ficou muito contente. Por ele eu não ficava aqui. Aliás, criou ali uma fricção entre nós ali durante os primeiros anos, porque ele insistia sempre que eu fosse para trás. E eu não queria ir para trás. Apesar que uma das razões também é porque ele estava-se a divorciar da minha mãe. Antigamente o divórcio também não era assim visto. Era mais complicado. Não era visto pelos mesmos olhos que se vê hoje, né? Pois não era geralmente aceito nem dentro do seio da família, as mulheres não tinham apoio nenhum, porque... Eu era mais velha, minhas irmãs eram todas mais novas, eu tinha assim um bocadinho de complexo. A minha maneira de ser era, eu vou ficar aqui uns anos, quando as coisas se acalmarem eu volto para lá, porque eu não gostava disto, não gostava mesmo. Há primeiros anos eu só via a altura quando é que vou embora. Mas depois adaptei-me, eu comecei-me a adaptar mais porque o fato de eu ser uma pessoa alta, como você disse ao princípio, eu achei que comecei-me a sentir mais em casa, mais aceite na maneira... Não era tão diferente dos outros com quem se cruzava. Exatamente. Uma vez que eu comecei a me sentir assim mais em casa, praticamente o Canadá começou a ser o meu país, praticamente. Aliás, eu hoje... a gente estamos a pensar e passar mais tempo em Portugal. Eu adoro a nossa área lá e é esse o nosso objetivo, é passar mais tempo lá. Mas se me perguntar 10, 15 anos atrás se eu tinha interesse de me reformar em Portugal, eu dizia, nem pensar. O que é que mudou? Talvez a maturidade, a maneira de ver as coisas, não só porque o Canadá também mudou. Muito. Eu olho para o nível de vida aqui hoje, acho que não é o que era 10, 15 anos atrás. Isto mudou muito, mas ao mesmo tempo eu acho que a maturidade também, a gente muda a nossa maneira de ver as coisas. Eu hoje, quando vou de férias, eu já gosto mais daquele cantinho reservado, mais calmo. Há 15 anos atrás eu gostava mais de movimento, tinha mais energia, é diferente, a gente muda, né? Mudamos, eu acho que sim, nós mudamos e começamos a perceber que aquilo de que mais precisamos está longe de ser aquilo que o dinheiro nos traz. É verdade. Embora, obviamente, o dinheiro ajude em muitas situações, mas é como diz, já não precisamos das loucuras das grandes viagens, dos grandes luxos. 100%. Às vezes as coisas mais simples são aquelas que nos fazem mais felizes. E qual foi o primeiro emprego que arranjou quando veio para Toronto? Eu fui trabalhar para um restaurante, trabalhava no restaurante e trabalhava no Cadet Cleaners.
sei se lembra do Cadet Cleaners. Sim. Eu comecei a trabalhar lavandaria no... a seco. Sim, Era. eu comecei a trabalhar ali na Bloor, tinha lá, era um dos locais mais busy que a gente tinha, e eu comecei a trabalhar lá na loja. Não fazia parte da limpeza da roupa, nós fazíamos parte da frente da clientela e mandávamos tudo para o plant, onde eles faziam a limpeza. Eu trabalhava mais com a clientela. E sempre trabalhei em restaurantes e sempre teve outro emprego. Sempre customer service. Yes, Exatamente. yes. E acabei por ser District Manager para a Cadet Cleaners e foi, pronto, é como eu digo, sempre teve mais que um trabalho. Sempre, praticamente, no fim de semana fazia restaurantes, durante a semana trabalhava na companhia. Isso, será que, porque eu acho que isso acontece a muitos de nós quando chegamos ao Canadá, essa tentativa de ocupar o tempo, porque às vezes eu acho que não é só ganhar dinheiro, é ocupar o nosso tempo com a única coisa que podemos fazer, porque parece que não conhecemos ainda muitas pessoas, não estamos muito ambientados, estamos um bocado perdidos e então pensamos assim, vou trabalhar, ao menos ali eu sei o que é que tenho que fazer e é o meu mundo. Será que é por isso que às vezes as pessoas, e por mim falo, temos 2 e 3 empregos? Sim e não. Eu acho que a gente, quando vem para um país como este, o objetivo da vida muda, porque a gente quer um bocadinho mais, para ter uma vida calma e a gente receber o nosso paycheck, como a gente e viver numa vida fácil. A gente não saíamos do país, né? Portanto, a gente aqui eu praticamente estava a aprender o que é que eu quero fazer. Porque você, quando sai da universidade ou do college, você tem um degree, né? Você sabe que é aquele path, você sabe que é aquela direção que você quer. Nós, quando chegamos aqui sem saber falar inglês, sem apoio familiar, que eu nem apoio familiar, nem da parte do meu marido, nem da parte meu, porque eu conheci o meu marido aqui, a família dele também vivia em Portugal. Portanto, a gente estamos a tentar o que é que nós vamos fazer. Eu não queria trabalhar para a limpeza o resto da minha vida, né? Claro. Não tem nada de errado fazer limpeza. Eu tenho grandes amigas minhas. Não era a sua ambição. Exatamente, Exato. mas não era o meu... Eu queria outra direção e como eu sempre teve aquela maneira de ser liderante, eu sempre pensei em abrir negócio, né? De uma maneira ou de outra. E então a gente, por vezes, faz mais que um trabalho a tentar arranjar um path, como a gente diz. Aliás, foi nesse ramo que eu trabalhava nos fins de semana no Europa Catering, quando fechou o Seeking, que eu trabalhei muito, não sei se lembra do Seeking restaurante, trabalhei lá há muito tempo. E depois eu fiquei a trabalhar com ele a fazer casamentos no salão da Europa Catering. Era um grande restaurante. Era. Yeah. E foi lá que eu conheci um amigo nosso que tem o seu chalé naquele em St. Clair, e o João Amorim, que ainda hoje somos grandes amigos, que a esposa dele é um grande Swiss Chalet. É verdade. Eu conheço. Ela é a minha maior amiga, estou em Portugal, que eles passam muito tempo em Portugal agora. E eu conheci lá, estava a fazer a festa do Natal deles. E foi curioso que eu passei a noite a servir e depois estávamos a falar sobre o stock market, porque eu sempre me envolvi um bocadinho em investimentos, stock market, behind the scenes, como a gente diz. E então começámos a conversa, começámos a falar sobre isso. E eu achei esquisito eles estarem sempre a olhar para mim. Estavam sempre a olhar para... Estava assim a ficar inconfortável que eles estavam sempre a olhar para mim. Anyway, no fim da noite, ele veio oferecer-me trabalho para eu ir trabalhar para ele como gerente da sala. E eu ia de férias a Portugal e então disse, quando vier de Portugal, depois eu contacto. E foi assim que eu comecei no Swiss Chalet, assim, 2001. E comecei a trabalhar para ele como gerente da sala de jantar. E trabalhei com ele, agora não me lembro, 6, 7 anos. Depois a companhia Corpor convenceu a eu ir trabalhar para eles. O que eu fazia era eu abria restaurantes, a gente planeava a abertura do restaurante, a gente metia pessoal, fazia os interviews, da hiring, depois treinava, às vezes ficava 6 meses, às vezes ficava 1 ano a treinar o time. E era tudo Swiss Chalet ou era outro? Swiss Chalet, Harvey's e Montanas. E Montana. São todos o mesmo grupo? Sim. Tem 18. Temos 18 restaurantes no mesmo grupo. E eu treinava o pessoal quando o time já estava mais ou menos, que já eu ia abrir outro. E chegou um ponto que eu disse, não, isto é muito stress e já estava cansada. E eles ofereceram-me, este que eu tenho em Markham, eles ofereceram-me eu fazer o franchising, estava a ser construído na altura. E pronto, e foi assim que eu acabei por abrir aquele.
É o Swiss Chalet e o Harvey's, e teve o Montanas também durante 7 anos. Agora só tenho os dois. Naquela Aí altura. está a empresária. Exatamente, yeah. O que é que lhe dá mais prazer quando está à frente de um Swiss Chalet? As pessoas, os empregados. Eu tenho pessoas a trabalhar comigo. Eu já estou, este já está aberto há 17 anos. Tenho pessoas a trabalhar comigo desde que eu abri o restaurante. Que bom. Já não são empregados, precisamente, já são parte da família. Aliás, eu passo mais tempo com eles do que com a família em casa, né? São pessoas que... Mas tenho um grupinho de pessoal que está comigo desde que eu abri, que se eu não estiver lá... Tomam conta? Tomam conta. Como se fosse deles. Yeah. Uma das gerentas já está comigo desde que eu abri também. Que bom. Yeah. Isso também revela é muito muito... importante. Revela O muito caráter da pessoa. Exatamente. Yeah, isso é muito importante. Muito importante, porque a gente nós sós não somos nada sem o resto do pessoal atrás de nós, né? Por isso, às vezes, não é só a gente pode ser uma boa líder, mas se não tiver a maneira de conviver com o pessoal, a gente pode ser rígida, porque eu sou uma pessoa muito rígida, eu gosto das coisas bem organizadas. bem né, organizadas e consistência, porque atenção, se não houver consistência no restaurante, não há nada. E então, se não me conhecerem ao princípio, eles acham que eu sou assim um bocadinho rígida e não. Gosto das coisas, mas uma vez que me conheçam, se precisarem de alguma coisa, eu estou lá sempre para eles, tudo que eles precisem. E então esse pessoal dá valor a isso, não é? Mas também, se não se for rígido e se não houver bastante disciplina, não se consegue levar nenhum negócio adiante. Exato. E a Dores encontrou a felicidade nesse seu mundo profissional? É essa a sua felicidade? Sim, felicidade é uma em palavra... termos de trabalho, é uma palavra era o objetivo forte. que gostaria de atingir? Sim. Eu trabalhei muito para isso, porque, como eu digo, quando a gente vem para cá e sem às vezes o papel exige muito, as pessoas pensam que ter um degree que vale muito, a gente não tem isso. Tal história do canudo, exatamente. Não é? Eu acho que eu teve que me forçar mais de meus parceiros que tinham os estudos, como eles chamam, canadianos, se falavam bem o inglês. Eu tinha um bocadinho hesitava às vezes para mandar um e-mail, eu tinha que checar o e-mail 2 vezes, 3 vezes, e ainda às vezes 4 vezes, porque tinha aquela... E eu, por vezes, recebia e-mails que eles faziam mais erros de que eu... Mas é sempre o caso. E então eu não tinha aquela segurança de fazer as coisas. Eu forçava mais, trabalhava mais. Se eu tivesse um dia de folga que eu precisasse ir ou qualquer problema, eu estava lá, enquanto que os outros diziam, não, hoje estou de folga. Então eu sempre me esforcei mais, uma vez que atingi o nível que eu estou, aí eu fiquei mais à vontade. Aliás, se tiver que fazer um discurso perante centenas de empregados, estou à vontade, eu vou treinar, eu treino eles sem problema nenhum. Quando eu começava a gaguejar, já não conseguia falar, não tinha aquela segurança em mim mesma para isso. Atingindo a nossa felicidade, sim, porque a gente sabe quais são as nossas barreiras como imigrante neste país. Hoje em dia, os imigrantes, eles têm um bocadinho mais de assistência em vários níveis do que nós tínhamos antigamente. Há muito mais conhecimento de todas as áreas, nós estamos muito mais informados hoje em dia. Sim, isso também, a tecnologia ajuda muito isso. Mas em nível de escola, de ajuda para começarem a vida, a gente antigamente não havia muito disso. Hoje em dia o imigrante já tem um bocadinho mais de conforto ao começar no sentido de apoio, não só financeiro como mental, né? Sim. Antigamente a gente não tinha muito isso, era um bocado difícil. Mas eu sinto-me feliz por ter atingido o que atingi, porque trabalhei para isso, né? Dores, estar à frente, e isso é sempre uma daquelas coisas que me passa pela cabeça a mim, estar à frente de um restaurante como é o Swiss Chalet exige muito, porque todos os Swiss Chalets praticamente têm que obedecer às mesmas regras, têm que ter o mesmo menu. Como é, se eu quisesse abrir um Swiss Chalet, como é todo esse processo? Quais são os desafios que se encontra? Há vários. Primeiro, você portanto, tem que mostrar interesse. Ou um Harvey's, que eu disse Swiss Chalet, mas qualquer um, né? Há um sistema onde deixa o depósito, depois a espera para a primeira oportunidade. Quando há uma primeira oportunidade, eles vão verificar se você tem competência ou se conhece sobre restaurante.
são capazes de fazer a decisão mais rápida de dar a uma pessoa que tenha restaurante anteriormente do que a uma pessoa que, por exemplo, Vem de Uma outra caloira área, como claro. eu. não, mas por exemplo a professora, Sim, exemplo, sim. pronto, porque a pessoa já está por dentro do assunto. Depois, a parte financeira conta muito, porque você tem que ter 40% da compra do capital unencumbered, so tem que estar, é capital mesmo no banco. Depois, a gente não só fica agarrada a parte de trabalho e de companhia, de indústria, mas financeiramente, pessoalmente responsável, porque eles, de outra maneira, eles não lhe dão um franchising, portanto, você fica responsável se alguma coisa não corre bem, infelizmente há casos que as coisas não correm bem, a companhia está lá para apoiar até um certo ponto, mas se for negligência do franchisee, você é responsável pessoalmente, portanto tem muito a perder, não é? Depois, claro, temos regras, o menu tem que ser todo igual, a gente tem ali uma pequena buffer, eu posso ter uma ou duas marcas de cerveja baseada na minha market, que outra pessoa pode não querer, eu posso ter vinhos portugueses, por exemplo, se a demographics for para isso, mas temos que seguir as nossas, o nosso contrato, não é? A gente diz. E isso é interessante porque às vezes as pessoas que estão de fora pensam que é fácil, mas está toda uma série de regras que tem que ser. E como é que é conciliar isso com a família, com a vida familiar? É mais fácil quando olhamos para o negócio do Swiss Chalet, Harvey's, Montanas, qualquer um deles. Eu acho mais fácil fazer isso do que propriamente ter um restaurante nosso. Em vários sentidos, porque a gente paga as royalties e o marketing, né, a porcentagem que a gente paga à companhia, eles é que tratam das marketings, menu changes, eles é tudo muito by the book, mais organizado. A margem de falhas acaba por ser, é claro que se tem que ter todos os cuidados de gestão e de gerência, mas há menos margem porque há todo o apoio dessa parte. Exatamente. E depois, se eu, por exemplo, tenho um sábado que eu, nos fins de semana quase não estou lá, né? Enquanto que se for um restaurante português, por exemplo, a gente está presa, é uma vida muito presa. Nós temos um bocadinho mais facilidade nesse sentido do que propriamente ter o seu restaurante. E temos mais apoio perante a assistência da companhia. Os fornecedores também são os mesmos? Sim, os fornecedores são os mesmos. Nós também temos várias... por exemplo, nós temos o nosso fornecedor, o Cisco, no caso de eles não tenham falha de algum produto, nós temos 2, 3 companhias fora onde a gente pode ir comprar, mas nesse caso aprovadas também pela companhia. Você pode ir comprar outros produtos fora, não tem esse problema, mas às vezes por causa de se poupar 50 cêntimos ou 20 cêntimos, ninguém arrisca, porque se há um problema, que há uns anos atrás houve um problema em North Bay, que houve muitas pessoas que apanharam E. coli. E houve ali uma investigação muito grande e, claro, fecharam a porta. Agora não me lembro se foi o Harvey, se foi o Swiss Chalet, sei que foi grande. E acabou por ser um caçador ao abrir a porta pronto, foi pela handle da porta que foi igual. Mas se fosse assim, quando o Health Department vai investigar, a companhia vai investigar, eles estão a apoiá-los, eles estão por trás de tudo o que você faz. Mas se houver negligência do franchisee, que você esteja a comprar produto fora sem que não tenha o HACCP, isso aí já está em problemas de eles não o protegerem. Claro, portanto, a gente não arrisca comprar produtos, às vezes, por ser mais baratos fora, porque não compensa. Quando a Dores diz que vocês têm ali assim uma janelinha onde podem apresentar coisas, se quiser introduzir uma bifana, pode? Yes ou não? A gente pode, por exemplo, eu aqui a puxar os nossos produtos, não é? dentro do mesmo, tu és perigosa. Dentro do produto que nós temos, a gente pode promover certas coisas que já tem no menu e fazer
um bocadinho mais à nossa, mas Tem que ser autorizado. Exatamente, tem que ir Interessante. passar Tem que pela ser parte do proposto marketing, e exatamente. depois autorizado. E temos que e é um processo muito comprido. Mesmo uma vez, por exemplo, você tem uma área que quer pôr o Club Wrap em promoção naquele local. A gente tem que mandar uma proposta, leva uns 3, 4 meses, manda uma proposta, faz o seu plano, principalmente agora que os menus têm que ter os calorias, têm que ter all the descriptions based on the law. It's a big step, so é muito complicado. Yeah. Interessante. Não fazia. Olha, eu estou ideia aqui a que fosse conversar, mas estou preocupada com uma coisa. Esqueceram-se do nosso assim. sem Do nosso sem espinhas espinhas, aqui. é verdade. Vamos Só falar um sem espinhas. Estão maravilhados com a conversa que depois não Ficamos tudo com põem ora cá o nosso estamos. sem espinhas. Não, está tudo bem. Está tudo com porque espinhas. Ora cá estamos, mas sem espinhas. Agora fiquei eu perdida das espinhas. Já lhe mostramos o que é, já lhe mostramos. Dores, paralelamente a essa vida de empresária, e que suponho eu bem sucedida, felizmente, até porque pelo pouco que contou, parece-me que é muito mais do que merecido, e é engraçado porque ela chega ainda já crescida, mas ainda bastante nova, mas já tinha uns objetivos muito definidos daquilo que queria fazer e do que queria conseguir. Apercebi-me que também abraça algumas causas, não é? Recentemente, aquela organização, grande parte, se não quase toda, obviamente com ajuda, mas foi a seu cargo. Está também disponível em termos de tempo para abraçar causas, para ajudar a organizar estas angariações de fundos? Como é que vê essa parte na vida do empresário? Nós lá em Portugal chamamos que é a solidariedade social, qualquer coisa assim. A filantropia, não é? Eu neste momento tenho um projeto em Portugal, só para você entender. Tenho um projeto em Portugal de construção, estamos a construir lá. Estamos a fazer um loteamento com 27 lotes e aliás, amanhã vou para lá que tenho passado lá mais tempo. Eu não só trabalho no restaurante, aqui, mesmo aqui no Canadá, o meu marido trabalha na construção, então nós sempre fizemos casas, praticamente, fizemos várias, vivemos, vendemos e temos feito isso. Eu tenho uma vida assim um bocadinho agitada. Imagino. Mas sempre me envolvi assim um bocadinho a ajudar. Por vezes até estudantes que batem lá à porta para coisas de angariar fundos para as escolas e tudo, eu estou sempre, o que eu puder ajudar, eu ajudo sempre. E quando me envolvi nessa dos arcos, eu achei, se eu faço tudo o que posso aqui para ajudar aqui, porque não ajudar a nossa vila? Por isso é que eu me envolvi, mas sinceramente não tenho muito tempo para essas coisas. Por vezes eu apoio, mas por trás das cenas, como a gente costuma dizer. Foi a primeira festa dos arcos que houve aqui? Em como convívio foi. Sim, já houve convívio. outras, já houve no passado, houve uma quando o Dr. Francisco era presidente da Câmara, mas não foi um convívio organizado desta forma. Portanto, este foi realmente o grande... Eu até disse à Ana que eu nem imaginava que havia tantas pessoas de Arcos de Valdevez aqui em Toronto, quer dizer, que se juntaram, porque estavam 700, 800 pessoas ali. À volta no final, porque depois houve pessoas que vieram depois, no fim, porque nós tínhamos cá outras festas nesse fim de semana, aliás, três festas. Sempre, claro. E houve pessoas que vieram depois, vieram trazer a angariação e vieram quase no fim. Que bom, aconteceu isso também. Acabou por ficar perto das 800. E eu atrevo-me a dizer que era 1/3 dos arcoenses que tens por aqui. Não estava lá... Os arcoenses são pessoas discretas. Somos muito discretos. É verdade, Quando queremos? Quando queremos? Não, eu digo isto porque é assim, eu acho que tu foste a primeira pessoa que eu conheci de Arcos de Valdevez. Sério? Ou então, se já conheci outras pessoas, pronto, também as pessoas nem sempre dizem de onde é que vêm, não é? Exato. Mas que se tivesse identificado, foste tu a primeira. Exato. Eu conheço muito pessoal de Arcos de Valdevez. Pronto, eu sou de lá, então eu convivi muito com os portugueses aqui e com muito gosto, né? Mas fiquei assim um bocadinho surpresa também porque há já terceiras e quartas gerações aqui e o que eu acho incrível é os filhos, os netos, eles seguem muito, eles vão lá a Portugal, eles adoram aquilo e vêm. Por exemplo, o meu sobrinho, ele dança no rancho. E eu acho isso incrível, porque às vezes entro no quarto daquele rapaz com 21 anos e ele está a ouvir a música do rancho e a treinar com as castanholas e a criar uma dança nova. E eu acho aquilo incrível, porque
eu acho... Tão fora daquele meio, não Exatamente, é? mas é que é O que mesmo. eu acho mais extraordinário é que já aconteceu algumas vezes, não sei se é o caso do seu sobrinho, alguns nem falam português Exato. e dançam no rancho. Eu vi lá. Eu acho tão engraçado. É verdade. É verdade, é. É verdade, por acaso tem rapazes lá que... Os meus filhos, eu tenho 2 filhos, tenho uma rapaz e uma rapariga. E 2 netos. Já tenho um neto com 14 anos e outro com 9. Ai, eu agora ia dizer que horror, mas é uma expressão minha que não tem nada de horrível. 14 anos, como é que 14 tem um neto anos, com 14 anos? 14 Olha eu a anos. gritar. Uau. Ó Paulo, tu baixa-me o microfone, se faz favor, que eu assustei-me. São os meus segundos filhos. Ai, com 14 anos. 14 anos, são os amores da minha vida. Foi mãe novinha ou pai novinho? A minha filha foi mãe novinha. Eu já era velha, já tinha 23. Ai, velha! Eu tinha Estou a 29 brincar. quando fui Então mãe pela eu tinha primeira vez. 30, então eu era velhíssima, eu era um dinossauro quando Eu fui era mãe. macia. E os meus filhos, a minha filha tinha a babysitter, que era uma senhora dos Arcos, que tomava conta dela. Só ela, quando foi para o kindergarten, ela não sabia falar inglês, sempre português, e ela fala bem português, escreve, que anda na escola portuguesa. O meu filho já era um bocadinho mais preguiçoso, inteligente, ainda hoje, super inteligente, mas preguiçoso, era mais preguiçoso para estudar. E felizmente ele tinha uma naturalidade que ia ter um exame e a minha filha estudava, mas depois ficava estressada para o exame e estava sempre estressada, enquanto que ele não. Ele era capaz de estudar uma horinha antes, com aquela calma toda, e sempre foi Chegava bom. lá na mesma. Exatamente, mas nunca se envolveram assim com o rancho, nunca foram. Uma talvez porque a gente sempre viu assim um Que bocadinho. idade é que eles têm? 34 e 31. Yeah. 34. Uau. A minha filha teve... São da sua idade, praticamente. Quase. A minha filha São teve... da idade da mãe. Teve o meu neto, ainda estava na universidade. Aconteceu, não foi planeado, e foi a melhor coisa que podia acontecer para nós, que os netinhos são meus segundos filhos. sempre assim. E o meu filho, a minha nora está anos. grávida agora, estou à espera do terceiro. Ai, que parabéns. bom, que bom. Yeah, coisa mais Muitos linda do parabéns. E os netos gostam de acompanhar a avó a Portugal? Ai, adoram. O mais velho, quando ele era mais pequeno, ele agora como joga a bola e joga já num level do PDL, só às vezes é difícil ir. Aliás, ele já esteve em Portugal, já o convidaram para ir lá jogar, ele agora vai tentar este ano, a ver se quer pelo ficar menos ou não. experimentar, Ótimo, exato. para ver o que é que Yeah. acontece. E- Acho que não se deve cortar essas oportunidades. Não. Exatamente. A minha filha, primeira escola, e depois... Mas eu disse a ela, assim, olha, se ele tiver que tirar uns meses depois... Isso Mas eles lá O também importante é têm que ser estudar. feliz. Quer dizer, mas Exato. pronto, É. é mais complicado de É mais estar complicado. fazendo a Ele, transferência porque para os outro meus país. netos não falam o português, porque o pai não é português. Quer dizer, o pai é português, mas nascido na Venezuela. São eles em casa, ele foi sempre o inglês, como Claro. o meu genro não falava português, né? E então torna-se um bocadinho mais difícil. Mas nós íamos, o mais velho, quando nós íamos de férias, ele sempre foi connosco. Aliás, nunca me pediam documentação, todo. Onde eu pensava nem Era a no- mãe e acabou. pensavam sempre que ele era meu filho. E ele ia connosco para todos os lados. O mais novo, quando foi, que sempre era igual, só que depois quando aconteceu a Covid, houve ali um bocadinho daquela... Não havia tanta, a gente não saía tanto do país, né? E agora já são mais maduros, já é o taekwondo, é soccer, já é mais É tem outras difícil. atividades. Já é Tem a isso. sua própria vida. Exato. Yeah. Mas pronto, mas meus filhos nunca foram assim muito de se envolver nessas coisas. Depois, conforme foram amadurecendo, né, hoje já puxam os meus netos para Isso é muito se envolver engraçado. com isso. E o meu filho, a minha filha falava o português correto, o meu filho depois, quando ele já foi ele para a escola, já estavam no daycare. Já não foi a senhora que tomava conta deles, só já começou ali a entrar o inglês. A gente falava para eles em português, eles respondiam em inglês. E a irmã ser mais velha, porque eu tenho isso em casa. Yeah. A minha filha não tem problema nenhum em falar português connosco, já o meu filho, eu pareço um disco estragado. Português. Pois. Yeah. E ele, se quiser, ele fala, mas não fala como a irmã. E não tem a ver com o infantário, tem a ver com o facto de que a irmã mais velha Pois. começou a falar inglês com Yeah. ele, né? E foi. Portanto, isso aí estraga logo um bocado. Foi o que começou a acontecer. Yeah. Depois ele, quando acabou a universidade, foi trabalhar, e onde ele trabalhava aqui embaixo, que na altura estava aqui o TD, Toronto Mini, aqui na Dioponte e Dufferin, e havia muitos portugueses, ele tinha que se forçar às vezes a falar português. A avó da esposa também não falava inglês, ele fala melhor o português agora,
Que engraçado. de que falava Yeah. quando era mais novo. E agora eles adoram ir a essas festas, adoram ir coisa. Enquanto que eram mais novos era preciso arrastá-los um bocado. É muito engraçado. Eu acho que ultrapassam aquela fase. É o começarmos a dar valor a algumas É verdade. coisas que não dávamos antes. Yeah, mas é e verdade. às vezes o procurarmos também as nossas raízes, não é? O manter essa ligação um bocadinho mais próxima. E nós, os pais, insistir um bocadinho. Também, Porque por com vezes eles não certeza. mostram interesse, mas é o que eu digo, aquela etapa da vida que talvez não tenha aquele interesse, mas eles vão acabar por ter interesse. E a gente é que tem que expô-los e apoiá-los para isso. Porque eu vejo a minha filha adora cozinhar português. O meu genro adora comida portuguesa. E quando eles estavam a crescer, quando eu fazia bacalhau, por exemplo, bacalhau. Bacalhau outra vez. Pronto, Mas era bacalhau sem espinhas. bacalhau sem Exatamente. espinhas, ou com espinhas, mas pronto, a gente tem que insistir, porque por vezes eles podem não mostrar interesse uma vez, mas fica lá. fica lá. E também às vezes é natural que ali na adolescência eles também precisem de fazer as suas próprias experiências, explorar, exato, terem as suas aventuras, é normal, acho eu. E por vezes os amigos, sabe que é um ditado, a gente, tu és o que, diz-me com quem andas, que eu digo quem és, né? Por isso, por vezes vão para aquele caminho, no it's not cool, you know? Isso é então verdade. vou mais com os amigos para aquele lado. Mas Dores, o próximo encontro Arcoense, eu sei que há um em novembro para os idosos. Dia 1. Vamos ter uma festa mais ou menos parecida a esta que tivemos? Ai, não. Já está assustada. Não, vai ser no Europa Caring. O Sr. Manuel cedeu a sala lá em cima, em Mississauga, no Convention Center. Leva a volta 350 pessoas. É para os idosos. E depois, no fim de novembro, a gente vai ir a Portugal distribuir o cabaz de Natal aos mais idosos, com o apoio dos presidentes da Junta, que vão nos dar a lista dos mais necessitados dentro de cada freguesia. Os bombeiros vão nos apoiar a fazer os cabazes. Temos lá uma companhia, o Sabor do Vez, que é o fumeiro também, ofereceu 200 salpicões e chouriças para a ajuda dos cabazes. E, que bom, que iniciativa tão bonita. Sim. E a gente estamos a tentar partilhar com o económico para eles dar os produtos ao preço de custo, que é para a gente poder fazer mais, porque quanto mais apoio a gente tiver, mais a gente pode. E infelizmente há muitos idosos, é um conselho que está a ficar envelhecido. Eu acho que ainda existe aquela estigma, como a gente diz, de alguns não quererem ir para o lar. Exato. Porque o pensamento antigamente era um bocadinho negativo perante os lares, e eu acho isso horrível, porque eles têm uma assistência, eu tenho a minha sogra no lar, eles têm uma assistência fenomenal lá no lar, com fisioterapistas diários, como enfermeiros, mas muitas vezes eles acham palavras que hoje é vergonha ir para o lar. E infelizmente... Estão acompanhados o dia todo e tem verdade. E vai a cabeleireira à quinta, vai a outra arranjar a unha à sexta, Mas porque há isso verdade. tudo agora hoje em dia. Aliás, eu acho que a minha avó, que foi para o lar pai com 90 ou 91, deve ter sido a primeira vez que ela arranjou as unhas, foi quando foi para o lar. Eu tenho a minha sogra lá agora, mas foi muito difícil convencê-la a ir para lá, e estava sozinha a tomar conta de uma irmã que estava encamada. E eu fui lá uma altura de surpresa, e eu fiquei revoltada, porque eu sou nora e fica a gente... Pronto, mas achei que as condições que elas não estavam... E foi muito difícil convencê-la a ela ir, porque ela achava que era uma vergonha os vizinhos verem que ela foi para o lar, tipo, abandonaram-na no lar. Isso ainda existe, infelizmente. E essa é a palavra, há uma associação com o abandono que não existe, né? Mas é uma espécie de a minha família abandonou-me. E eu acho que isso tem que ser, sobretudo ali pelos Argos, eu noto muito isso. Sim. E eu acho que isso temos que começar a mudar a maneira de pensar, né? Tem outra assistência que também muito pessoal não procura. Eles têm assistências de procurarem, por exemplo, o lar... tem assistência onde eles fazem a entrega ao domicílio. Exato. Quando a pessoa precisa, por exemplo, eu conheço um senhor que tem demência, você vai, eles só pagam 400 euros por mês para eles levam a roupa, lavam a roupa, roupas da cama, refeições. Etc. Há muito pessoal que não requer isso porque acham, mas eu também acredito que há muitos idosos que não têm esse dinheiro para pagar, Dores. Também porque as reformas são muito baixinhas. Eu acho que as reformas devem ser, se calhar são para aí os tais 400 agora.
Deve estar perto e alguns aquelas mais básicas, É. pronto. E depois gastam quase metade em medicamentos. Porque há muitos medicamentos hoje em dia, de há uns anos para cá, que deixaram de ser E comparticipados. a luz, Pois, está tudo muito caro lá. Está verdade. tudo muito caro. O Não, seguro da não casa. é fácil ser-se idoso e Mas é fazer muito face bom. a tantas Essa despesas. iniciativa é É uma muito coisa bonita. que me Pois corta, é. é uma coisa que me corta o coração quando às vezes vejo. Eu tenho uma parte sensível quando é crianças e os idosos principalmente. Acho muito triste. Sem eu não dúvida. consigo imaginar os meus pais estão os dois Quando é que vivos. vão ter, já tem ideia mais ou menos do número de pessoas que vão poder ajudar nessa iniciativa? O número de pessoas De famílias. Well, nós Ainda esperamos, estão a fazer nós esperamos levantamento. que tenhamos pelo menos à volta de 10 mil euros. Nós já tivemos a fazer, baseada na ajuda que íamos ter dos preços acessíveis, nós conseguimos fazer as baskets por a volta de 70 euros cada basket. Eu espero que a gente consiga fazer pelo menos entre 150 a 200 isso baskets já é para, muito para bom, distribuir. já é muito bom. E, É um bonito e a gente cabaz. vai tentar fazer o bacalhau, os salpicões, as coisas que é o azeite, as coisas necessárias Da ceia de Natal. da ceia de Da ceia de Natal. É Natal. isso que estamos, o objetivo é esse, porque, claro, não vamos estar a coisas que não são necessitadas, né? E ao mesmo tempo é um carinho, porque há muita solidão. Yeah. Há muita solidão entre os velhinhos, como eu costumo dizer. É verdade. E cá está, primeiro porque resistem um bocado a ir para lá e conviver com as pessoas, mas por outro lado, muitos não têm acesso Não e têm. os filhos vivem no estrangeiro e é complicado, sobretudo se são assim de aldeias mais remotas, né? Como é o caso da minha, né? Que é lá no cimo da montanha. Eu acho que se torna... Não é só o cabaz em si, mas acho que é o pensarem verdade, neles é. e sentirem que... E na realidade, aliás, existem muitos idosos que estão a ser negligentes, licenciados, exato. pelos filhos. Infelizmente, existe um bocadinho isso. Embora eles estejam distantes, mas eu, por exemplo, eu falo com a minha mãe todos os dias, eu faço FaceTime Exato. com a minha mãe todos os dias. O meu pai falo mínimo 1 e 2 vezes por semana, eu faço FaceTime. Eu acho que só ver eles, para mim, isso já é muito eu sei bom. que eles E para estão bem. eles? E a gente podia, às vezes, tirar um bocadinho, uns 5 minutos do nosso dia para fazer o mesmo. E a minha mãe não tinha como é que se chama? O iPhone. Eu arranjei dela ter o iPhone para eu poder falar com eles. Sabe? O Claro. iPad. A gente pode tirar um bocadinho do nosso tempo. E Não é ensinar. preciso muito. Exatamente, Ensinar não a é preciso trabalhar. muito. Porque isso para eles é uma alegria. Isso é uma Exato. alegria. Exato. E muito pessoal, infelizmente, não pensa assim. E depois, claro, de repente há um falecimento e aí pegam no avião e vão a correr a Portugal e há muitas flores. A gente precisa de flores enquanto eles estão Razão. vivos. Eu vou voltar só um bocadinho atrás. Já fazia falta, ainda não tinha acontecido neste Marcha Sem atrás. Espinhas, vou fazer uma marcha atrás aqui. O seu pai, na altura que a Dores veio para cá, ficou assim um bocadinho zangado e insistia consigo para voltar para Portugal. Depois deste percurso todo, e quando a Dores começa a mostrar-lhe que era de fibra e que era uma empresária no Canadá, como é que ele reagiu? Ele mostra-lhe que está orgulhoso. Sim. Tanto o meu pai como a minha mãe, de todos nós somos 6 raparigas. A minha mãe tem 5. A sério? 6, tudo Que raparigas. engraçado. Ai, Olha, que estava giro. capaz de mandar outro grito. É que sabe como é que o meu 6 pai, quando mulheres, nasceu, isso é a minha muita irmã mulher mais numa nova, a casa. Fátima, que você teve o prazer de Sim, conhecer, a mais nova da minha mãe, que depois tem uma meia-irmã. E eu nunca me esqueço que eu era nova. E o meu pai dizia, só louça rachada. Mas no Essa sentido não conhecia. No sentido positivo, não é? Mas sempre à procura de atrás do rapaz e só vinham raparigas. Mas eles têm muito orgulho, nós todas. Ai, que bonito, que bom, que E bom. depois somos muito unidas. Às vezes há aqueles, umas para as outras, atritos, né? atritos entre umas e outras, é normal. E Mas vivem umas cá, outras lá? 4 aqui, no Canadá, pouco a pouco vieram Foram. vindo, e uma na França e uma em Portugal. Oh. A mais nova vive em Portugal. Isso é muito bonito. É muito E, aliás, a Dores mencionou que agora está a desenvolver um projeto em Portugal, o que tem a ver com o negócio do seu pai também. Ele ainda dá o seu parecer. Não, eu é que não deixo. Não porque- interfere, não. Porquê que eu não deixo? A maneira do meu pai ver, por exemplo, a nível de construção, é de há 40, 50 anos atrás. E as coisas mudaram Claro. muito. Só quando a gente fala sobre isso, ele dá uma ideia, então contrariamos um ao outro.
porque eu já vejo as coisas mais para o lado moderno, já do nível de fazer outras as coisas... condições, outras não é? Fazer umas casas de exatamente. cimento geladas que depois ninguém aguenta lá Pronto. viver. E aí ele está... mas isso vai gastar mais dinheiro. Exato. Pronto, e então não concordamos, e então a gente tenta não falar sobre negócio, porque para não haver desavenças, né? Amigos, negócios à parte, exatamente, como se costuma dizer. Aliás, ele tem 83 anos e por ele ainda continua a construir, Isso ainda é muito pensa bom. no trabalho, ainda mexe e pronto, não para. Mas eu acho isso muito bom. Isso Minha é mãe, muito você bom. vai lá à casa dela, ela vive há muitos anos aqui comigo, muitos anos. Agora já há uns 5 anos ela está lá de vez, pronto, está reformada. E você não precisa de ir comprar tudo que for verduras, Ela ainda cultiva. ovos, ela tem tudo. Que giro. Falei E com está ela há sempre pouco e lá estava entretida. com o chapéu, que estava sol, está a fazer, mãe. Aí fui ali meter umas alfaces, que olha, algumas já estão a espigar. Ela não para. E então isso aí, eu acho que lhes dá vida. A gente costuma dizer, Mas dá mesmo. trabalhar dá vida, que trabalham nos doentes. Não é assim, porque a gente, por vezes, quando chega à idade deles, quando se deixa ir, que param muito, o corpo começa a parar e tudo começa a parar. Então, mexer um bocadinho só lhes faz bem. Sem dúvida. A minha mãe tem 86. Às vezes também anda cheia de dores, porque é normal, e ela também há pouco tempo andou a fazer um tratamento de quimioterapia e pronto, e foi-se um bocadinho abaixo, mas já está ótima. E mesmo cheia de dores, às vezes vai para o jardim, porque ela adora jardinar. também eu. E anda lá agachada e em posições que vai ficar com mais dores, mas ela tem que pôr lá as roseiras e a tirar as ervas e não sei o quê, mas mexe-se. Ela vai contrariando mesmo essa... Tu notas essa felicidade nelas. Sim, ela adora o seu jardim. isso também Ela é eu. super orgulhosa no jardim. Adora. Eu sinto uma alegria. Eu tenho lá um terreno mesmo na vila à beira do rio e a gente ia até lá um campo. Eu tenho lá plantadas 117 árvores de frutos. Ai, que eu adoro maravilha. isso. Eu acho isso. 117, de tudo um pouco? Tudo um pouco. Ai, Tenho que até algumas e já estão tropicais. grandinhas. Dores, eu vou Sim. visitar o campo. Ai, depois Eu mandam ainda hoje- fotografias. Eu adoro essas coisas, a natureza. É por isso eu volto a dizer, a dizer o que disse há pouco. Portanto, a gente com a natureza da idade, a gente muda. Mais uma Porque vez. eu sempre gostei da verdura, do jardim, de ter um pé de tomate, mesmo aqui no Canadá, a gente sempre... Pronto, Eu não sei fazer nada disso, mas confesso que também já me passa pela cabeça que será o meu futuro. Também vou querer ter uma horta. Na minha zona chama-se uma horta. Uma que horta, não é olha. assim, não é assim não vou ser uma latifundiária, não é? Sim, eu Portanto, também é só quero. uma hortazinha. Portanto, vou começar assim por uns tomates, por uns morangos, que é assim colorido, ensino-te. para entusiasmar. isso é uma terapia, isso é uma ensino-te. terapia. Mas Vocês, isso é eu uma ia dizer terapia. que é o Feng Shui, mas não é o Feng Shui. Mas há uma dessas coisas quaisquer que diz que é muito bom até mexermos na terra. É. Com luvas. Pode Claro, ser com claro, luvas, porque não no estraga fundo, as dá para unhas. estragar as unhas Claro. todas, não é? Mas que faz bem É verdade, sentirmos Eu falo por mim, eu energia adoro da isso. terra. E sabe que eu às vezes estou lá, quando estou de férias, e eu ponho um chapéu e meto o cabelo para dentro do chapéu, que é para não ver. Porque às vezes o pessoal gosta de criticar, e então assim se não verem que sou eu, não dizem, olha, já veio do Canadá para andar na lavoura. Nem vão. Preocupa-se com isso, Dores. Não é Não me preocupar, parece é que seja evitar. mulher disso. Não, mas às É que as vezes... pessoas querem tirar nabos da púcara e É às vezes isso. mais vale evitar as conversas. Deixa-na né? ver, é tão gira. Ai, mas eu adoro, e as pessoas, se eu disser isso às vezes a alguns amigos, e elas, não, tu na lavoura, não. Não é lavoura, é o... Mas eu gosto de plantar Desfrutar de hortas. pequenos Exatamente, momentos. eu adoro. A minha avó ensinou-me a plantar hortas. A minha avó ensinou-me Então vais muitas coisas. ser minha coach. A sério. Não, eu tenho muito jeito. Não, modéstia à parte. Acabaste de receber o título de coach das hortas. Pronto, olha, com todo o prazer. Mas a sério, e é uma daquelas coisas que eu gosto Engenheira imenso agrícola. de fazer. Mas tu não estás a ver, desde plantar Não estou, batatas, a milho, às mas hortas eu mais batatas simples, também a cheguei a couves fazer. e cenoura. Eu Sabes ensino. isso? A minha mãe é o que eu tudo. digo, ela tem A tudo, minha avó não me dava legumes. opção. Eu divido a horta, que aquilo tem que se dividir assim, Sim, não é? fazes canteiros. Exato, e depois muito giro. ponho uma tabletazinha. Quando tu chegares é só, olha, Ana, então ensina-me como é que se faz as Vamos- cenouras. não sei Pronto, quê. cenoura, o que tu quiseres. Aí as você verduras. compra a semente com o pacote atrás, diz logo como é que se faz. exato. Ai, mas eu agora quero a Ela companhia agora quer. dela. Tens que ir ao oeste para ver se o que é bom. Dou-te um toque, eu agora olha, aqui, leva um olha, toque de Arcos de Valdevez até à tua terra. Exato. Pronto. Os ares de Arcos de Valdevez não é igual. Nada, tens que ir Não até é lá. nada como a gente ir à horta e às vezes apanhar umas coisas. Eu acho Aquelas coisas biológicas. são tão biológicas, boas. porque por vezes uma pessoa precisa e não vai à vila para... Olha, o meu pai faleceu há 25 anos.
fez sábado, Faleceu precisamente, novo, então. 25 anos que meu pai faleceu. E eu ainda hoje tenho o sabor dos morangos que o meu pai plantava Cá está. Nada. no Nada. terreno atrás de casa. Yeah. Porque nenhum dos morangos Nada. mais tiveram Exato. aquele sabor. Eram pequeninos, não eram Aquelas aquelas coisinhas coisas pequenininhas. enormes Exato. como compramos no supermercado, mas tinham sabor a morango. Yeah. Morango. Não tem os steroids, como a gente diz, né? Exato, exatamente. é. Aliás, até quando se fazia um arroz de cabidela antigamente, ainda Tinha- hoje, quando se faz é. arroz de cabidela com uma galinha criada caseira, é completamente muito diferente. Não Começa tem- a falar de comida a esta hora, não Churrasco, acho nada bem. diferente. Depois Não a Cristina tem nada. fica lá com fome. Eu fico logo com fome. Eu não como arroz de cabidela há muito tempo. Tens que ir aos arcos. Tem que ir aos arcos. Tenho que ir aos arcos. A gente, Fazemos. quando é que eles fizeram o pica no chão? Chamam o pica Exato, no o chão. pica no que chão, eles é. fazem. Olha, agora vou falar de outra. A minha cabeleireira, a Zicas, também sabe muito bem fazer o pica no Estás chão, a ver? mas nunca fez para mim. Tem que Eu nunca fazer. provei, nem sabia o que era quando ela falou disso a primeira vez. Ó Zicas, tu costumas ver o Sem Espinhas, vê lá se te aprumas a fazerem um pica no chão. Hoje está tudo a levar, hoje está tudo. Por tabela. Não querem ser falados no Sem Espinhas? Aqui está. Na sexta-feira a minha mãe vai matar o porco, fazer a matança de porco, porque eu vou lá. Ela criou Agora? lá, agora esta sexta, porque eu chego sua lá mãe na está a quinta de manhã. organizar? Está. Ai, que Está a organizar. engraçado. Um senhor que trabalha para mim deu-me um porquinho pequeno quando ela estava, não sei porquê, porque eu não estava lá. E eu disse, mãe, você vai buscar o porquinho, porque ela criou. E agora alguma vez eu vou conseguir ver ela matar o porco. Eu vou fugir, eles matam e depois eu venho comer a carne. Sim, sim. Ai, Mas ainda mas se isso pode é- marcar Mas os porcos, matar os porcos. Pode. Não pode, vai, mas yeah, matanças de pode, porco vai, ainda se vai, pode, é. vai, Ai, vai tem uma que vir pessoa de o, tem que vir o material. certificado. O certificado. Exato, exato. Mas é giro porque aquela tradição que a gente tinha da matança de porco, se juntavam as famílias e a gente fazia as bicas. Eu lembro-me tão bem desse tempo, porque eu fui criada lá, né? Aquilo era espetacular. A única coisa que eu detestava e não gostava de ver é quando eles lavavam as tripas. Yeah. Isso eu não gostava nada de ver. Mas aqueles regiões que a gente fazia caseiros não tem nada a ver com ir ao talho e comprar carnes e fazer. Hoje em dia nada, não tem comparação. É muito diferente, né? É muito diferente, muito diferente. Dores, eu estou a gostar muito de falar consigo. Também eu. Sabes, outra coisa que eu descobri é que a Dores é da aldeia da minha melhor amiga, que por acaso também se chama Dores. A guiar. E são as únicas Dores que eu conheço. Eu acho que Mas- tu tinhas mencionado qualquer coisa Exato, disso. há outra que eu depois mais tarde, esta é a terceira que eu conheço, mas é engraçado que eu estava a pensar assim, Não é um espera nome aí. muito comum, não. Não, e portanto a minha melhor amiga é da mesma aldeia, que é a Guiã, e também se chama Dores. Ai, que engraçado. Engraçado, ela estava-me a dizer isso há É pouco. verdade. É. Não há muitas. Mas o vosso conselho era o que me tinhas dito, que tem muitas freguesias, não é? Que é tem. enorme. 50. É dos maiores. 50 freguesias. Yeah. Já nem- vou- Agora tenho Ó uniões, Paulo, prepara-te que eu vou mandar outro juntaram-se, né? grito. Estão a 50 prever- freguesias. a Exatamente. juntar outra vez. Yeah, É yeah. verdade, é um dos conselhos maiores do Eu sítio não de Ana. sabia que havia um conselho com tanta freguesia. Sou tem mesmo muita- ignorante. Muita freguesia, é verdade. Ainda bem que eu estou a fazer sem espinhas Estás para a ver? aprender Olha, as tu vais coisas. aprendendo. Mas é Quando verdade, você já estamos foi aos sempre a Arcos, aprender. Cristina? Nunca fui. Não, nunca foi. Não sabe o que perde. Exato. É lindo, Ainda lindo. não fui. Como disse o Presidente, é uma falha curricular Pois imperdoável. é, e tem razão. Mas, e mais outra coisa, eu estou aqui há 10 anos, 11, acho que já fez 11. E quanto mais tempo aqui estou, mais sinto que há muitas coisas em Portugal que eu ainda não conheço e que quero conhecer. Mas quero mesmo, eu quero fazer uma Uma road lista. trip assim Yeah. de não sei quantas A semanas, gente faz umas isso, 3 fazia isso a semanas. miúdo. E como o meu marido nem sequer é português, ainda tenho mais vontade de fazer para lhe Ele vai mostrar, adorar. porque há tanta Ele coisa. vai adorar. E Yeah. é aquilo que eu digo sempre, já me devem ter ouvido dizer isto milhentas vezes, mas que é uma verdade. O nosso país é muito pequenino, mas tem uma riqueza e uma verdade. diversidade de paisagem, de gastronomia e mesmo regional, que é assim, nós andamos de carro 1 hora e já mudou a arquitetura, a gastronomia, a maneira das pessoas falarem, tudo. Tu consegues super engraçado. através da paisagem, consegues ver a mudança de província. É verdade. Eu, como o meu marido é algarvio e eu faço sempre o percurso, né, Algarve, Arcos de Valdevez, eu sei quanto estou no Alentejo, eu sei quanto estou na Extremadura, é que é muito interessante só de olhar para a paisagem, as coisas como elas vão mudando, né? E, É verdade. olha, por acaso é uma viagem que eu gosto muito de fazer, o percurso do Algarve até ao Minho, né? Yeah, Mas por acaso é muito bonito. Pela muito giro. costa. Sim, sim, sim. Então sim. passas muito pertinho das Claro. Caldas. Passo, sim, Claro. sim. Vou Você é das parar lá um Caldas? dia. É, da zona das Caldas Eu da vivi Rainha. muito na Nazaré, tinha lá um apartamento na Nazaré. ok. Adoro aquela área, a gente adora a área das Caldas, por isso é que eu estava. Temos lá alguns restaurantes favoritos, aliás. Ai, que Yeah. bom. Estás a ver? Eu gosto, porque assim,
para já, porque sou dali, não é? Embora eu tenha nascido na Chamusca, que é Ribatejo, mas fui viver para Terra ali. do Zé Cid, não é? Exatamente. Não, eu acho que nós ainda somos primos, eu acho que somos bastante parecidos, especialmente quando eu começo a cantar, isto é uma maravilha. Eu canto pessimamente, por isso é que Cantar estou a gozar. karaoke. Mas fui viver para a Zona Oeste muito pequenita, com 2 anos. Portanto, aquela é que eu considero a zona onde eu sempre vivi e de onde tenho memórias, não é? E por acaso a minha filha costumava ir passar as passagens, numa altura ia passar sempre o fim de ano à Nazaré, com umas amigas dela. Aquilo é muito movimentado, Mas muito movimentado. aquela zona é porque estamos perto da praia, Sim. estamos perto de Lisboa, temos bons acessos em termos de estradas, de vias rápidas e pronto, estamos a meio do caminho do Porto, no É centro do verdade, Algarve. isso é verdade. E eu nesse adoro sentido aquela área ali de que- Cascais. Adoro. A gente está tão pertinho Cascais é ali. maravilhoso, mas Adoro eu aquilo. ainda não trabalhei o suficiente para poder Pois, viver em Cascais. Mas por isso mesmo, ali a 40 minutos, não paga o preço de um apartamento como é em Cascais, Claro. não é? Mas apetece-lhe até Cascais, vai Sim, chega lá Estoril, muito aquela área rápido. ali, é no instante Está que chega lá. pertinho. Estamos É verdade. centrados ali naquela área. Mas eu A continuo a Nazaré dizer- é muito engraçado, é muito pitoresco. A Nazaré é muito pitoresco. é. Muito, Gosto Mas muito. eu acho muito movimentada, muita confusão agora. Está muito matéria de turismo. Tornou-se Exatamente, turístico. yeah. So, eu adorava na Nazaré, mas eu estava lá uns dias, porque eu tinha aquilo para o Airbnb, eu estava lá uns dias, eu fugia para o norte, eu fugia logo para o norte. Yeah. Tem que ir para a Foz do Aralho. E por acaso estávamos lá, eu gosto, era a Eu minha área. gosto muito da Foz do Aralho. É mais acolhedora, Yeah, não E há gosto tanto muito vento. da lagoa, Yeah, do exatamente. mar, Era quando eu cá levava de os miúdos. cima tem uma paisagem maravilhosa. para Yeah. cá. Eu tenho várias É fotos. Olha, fiquem lá em bem, cima. eu vou à agência, vou tirar as milhas. Vamos Olha, anda todas comigo juntas. amanhã. Vou, Quero só acompanho. Não, temos que ir juntas. Vocês apresentam-me a Arcos de Valdevez Com todo e prazer. eu levo-vos a passear ali no Oeste e no Com todo Ribatejo. o prazer. Tenho que ir conhecer os campinos da minha terra, Exato, do temos que ver isso Ribatejo. tudo. A gente só vê o tesouro que a gente tem lá na nossa zona norte quando se visita mesmo. Não só o nível da culinária, porque eu acho que quem se come melhor é o norte. Podem dizer o que disser. Quando chega ao Algarve já é mais... eu acho que já não é bem o português, né? Não, no Muita Algarve não. influência. Eu É gosto muito- muito do Algarve para ir fazer férias, É, mas muita influência. E para a praia. para-se antes. No Alentejo ainda se come Ainda se bastante come bem, bem. yeah. Agora, no Algarve já está tudo muito feito para os turistas. Pode já verdade. se sabe. É verdade. Dali na zona da Serra ainda se come uma boa cataplana, ainda há comida muito típica algarvia, mas temos que Tem nos que ser afastar. distante, é Temos isso, que é. nos Mas olha, afastar. eu disse ao teu querido Yeah. esponjo que conhecemos um restaurante perto de Lolé, em Almancil, que se chama Borges e que eu não me canso de falar, porque é um restaurante tradicional, assim, uma coisa É mesmo lá ao familiar. lado, exato. E comemos muito, muito bem e nem tivemos que vender um rim para pagar a conta, nem nada, tranquilo, Não, mas, comemos sabes, muito mas bem. até mesmo perto da praia, eu não acho o preço das coisas não é o pior. Por exemplo, É a qualidade. Exato, a gente É a jantou qualidade, na Marina de Vila Moura, e quando a É. gente diz na Marina, Foz, vendeu o rim. Não, há restaurantes nos Arcos mais caros do é que a verdade. Marina de Vila Mas Moura. a qualidade é que não tem comparação. Exato, só que a comida é que é toda turística. Eu Yeah. quase tenho a sensação que estão na Aliás, Inglaterra, você vê não um é? restaurante português É. com nome português e os donos já são indianos. já conhecemos a Exatamente, nós. tanto- O cozinheiro é indiano, É, portanto, não foi o preço, é por diferente. assim se dizer, mas é realmente o menu é que é. Eu é. tive 5 anos aqui, sem poder sair, estava em asilo político, como é óbvio, não é? E depois, quando voltei a Portugal, não foi logo nesse ano, acho que foi só no ano a seguir que eu fui ao Algarve e tinha, claro, muitas saudades do Algarve, porque eu gosto muito de praia, portanto, para quem gosta Também de eu. praia, É claro ideal. que gosta do Algarve. É. E vou passear à Marina e eu estava chocada. Porque eu pensei, isto não é a Marina de Vila Moura. Porque assim, e não tem nada a ver com racismo, nem com absolutamente nada, mas a transformação, todos Sim, os total. restaurantes eram indianos, Total, praticamente. Sobretudo Todas as do pessoas Bangladesh. estavam à porta exatamente. para convidar as pessoas a entrar e eu pensei assim, mas eu devo me ter enganado na Marina. Há É o que está a muito- acontecer no Canadá E cada agora. vez mais. E cada Ou vez seja, mais, o choque é porque nós Não percebemos estávamos que estamos a habituados. perder identidade. Sim. É Mas é só verdade isso. mesmo. É. Mas pronto, o Borges é bom. Pronto, eu E vou é ao Borges. português. Vou ao E é Borges. português. O Borges. Lista. É uma casinha branca e azul, daquelas típicas Pronto, do eu Algarve, vou e ao come-se Borges. maravilhosamente, porque nós estávamos em Val de Lobo e descobrimos esse restaurantezinho que era muito perto. Que é a melhor praia E que existe no comia-se Algarve. muito bem. Val de Lobos, eu adoro aquela área. É a minha praia. Eu, aliás, adoro aquela área. eu quando as pessoas me dizem qual é a praia, Val de Lobos, Yeah, faz favor. adoro aquilo.
Bem, É assim. foi uma conversa Adorei, muito agradável. Já demos uma volta quase ao país. Falta-nos falar de quê? Trás-os-Montes e Alto Douro, Douro, ali a depois zona, as ilhas. a zona de Viseu, que também é uma zona muito bonita. A bonita, zona exato. de Viseu, Castelo É. Branco, também gosto. Mas pronto, fica para outro dia. Sem dúvida. A gente, quando vai a Portugal, nós viajamos muito. Mesmo para a Espanha, eu adoro aquela área ali de Baiona. Yeah, Aquela é área, muito, muito gira. bonita. Espanha é Ai, a muito minha gira. mãe costumava ir aí para essa zona, fazia uns cruzeiros, ou o que é? Talvez, Uns yeah, passeios de tem lá, barco, tem lá, yeah. e comem no barco. Ela É muito bonito fartou-se aquilo. passear Yeah. por Nós, aí. a gente passeia muito, não ficamos lá parados. A minha sobrinha há pouco tempo falou-me de um sítio que se calhar vocês conhecem porque é muito mais perto. É a seguir a Vigo. Acho que é uma ilha pequena, espanhola, que se chama Siés. Já sei. Ah, sim, sim. É. E acho que só permite um determinado número de pessoas por dia, tem que se tem os marcar. ferries que levam lá. É. Mas diz que é assim um tipo pequeno traineira, paraíso. tens que ir tipo traineira para lá. é isso. Mas dizem que é um pequeno paraíso, que as águas têm Temos uma várias cor. áreas dessas lá. E nós estamos ali pertinho, porque ali do norte você tanto. Yeah, É muito giro, por muito giro. acaso. Yeah. Ela até nos disse para ver se lá íamos, mas Daqui a vamos 2 ver. dias eu estou lá. Vamos Cristina, debater. fazes hoje a tua pergunta? Faço, sim, senhora. Isto é tudo muito engraçado, mas já há muito tempo que a Dores não vê um telefone destes, de certeza. Ou não? Por acaso tinha um desses até há poucos anos atrás. Ai, que giro. Em casa? Em casa, estava a fazer feitiço no Sim, apartamento. mas é isso, hoje em dia Mas é já um não é objeto de fácil decoração. ser, yeah. É uma decoração vintage, que já Yeah, não há. é verdade. Mas olha, este telefone aqui do Sem Espinhas é um telefone mágico. Oh, yeah. E então isto Ok. permite fazer chamadas para quem nós quiséssemos. Se a Dores pudesse telefonar para alguém do seu passado, para quem é que telefonava e o que é que dizia? Oh, isso é caso para pensar. O que é que eu pensava, o que é que eu dizia? Não consigo pensar em ninguém. Alguém que possa até já nem estar entre nós, A minha alguém avó. que... A minha Sua avó. avó? É, telefonar para a minha avó. Porquê? Porque é uma daquelas pessoas que marcou mesmo o meu coração. Eu vou começar a chorar a falar nela. Foi talvez a minha primeira mãe. E eu lembro-me daqueles momentos felizes. Quando eu penso nos momentos felizes, eu penso nela. Porque, e depois, ao mesmo tempo, eu tenho assim um aperto no coração porque foi uma pessoa que sempre viveu com depressão. E hoje em dia a gente sabe o que é depressão. E então, quando às vezes eu chegava, que ela estava muito em baixo, e eu perguntava, vozinha, o que é que tem? E ela estava sempre, ai, dói-me aqui, dói-me acolá. Mas dali a 5 minutos de nós começámos a brincar com ela e a falar com ela, o espírito dela completamente mudava. E era uma felicidade louca por nós estarmos lá. E então, eu penso muito nela quando às vezes eu vejo os incentivos que há agora para a depressão, para essas doenças que as pessoas antigamente não eram reconhecidas por isso, né? Viviam assim às vezes uma vida sem ser reconhecida. E então é uma pessoa que me sempre marcou porque ela era muito amiga nossa. E falava com ela agora? Falava. Relembrava quanto a gente a amava e adorava ela. Tão bom. Não é? Olha, mas fico descansada porque nós sabemos que este telefone estas chamadas Chegam telefónicas além. chegam além, chegam ao céu, vão aí por todo lado, portanto em algum sítio ela deve ter ouvido essas suas palavras. Oh, Dores, foi um gosto enorme conhecê-la. Foi meu. Eu, por acaso, é engraçado que eu nem sou nada uma pessoa intuitiva, mas a partir do momento em que cruzei com a Dores, eu achei que gostava de a conhecer, achei uma pessoa muito interessante e hoje confirmou-se. Muito gosto. Obrigada. Eu também Muito gostei obrigada. muito de a conhecer. Aliás, quando o Alexandre me disse que estava a organizar com a Dores, ele falava-me, com a Dores, eu disse, mas eu não sei quem é a Dores. Ele estava sempre, não, a Dores, ok, Alexandre, e depois a Dores do Swiss Chalet, está bem, mas eu não sei quem é a Dores. Ele assume que como eu sou muito conhecida, ele Exato. assume isso. Não conhecia. Eu não conhecia até ao dia da Pensei festa. que era a outra com o vocalista Não. da banda. Pensei que sabias, mas que não estavas a identificar. Não conhecia, só conheci no dia da festa e gostei muito, foi um prazer enorme e tal como disse, conte comigo quando for preciso. Obrigada. Para organizarmos eventos. Foi mesmo fabuloso e eu quero mais uma vez agradecer toda a pessoal que me ajudou porque os doces foi tudo feito por nós. Eu tive
Eu tenho amigas poucas, mas muito boas. E elas estão sempre lá para o que eu preciso. Aliás, e vice-versa, né? Por isso, a Ana, a minha irmã, a Fátima, a Doceira, a gente chama-la Doceira, foram pessoas fantásticas. Elas ajudaram-me ao máximo. A minha comadre, eu quero agradecer mais uma vez, porque sem elas não era fácil chegar onde chegamos. Muito obrigada. E é mesmo Obrigada, assim, eu. sozinhos não fazemos nada. Nada, absolutamente. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a nós. Ana, obrigada também pela tua sempre fantástica companhia. Obrigada. Quem é que era eu neste Sem Espinhas sem a Ana? Sim. Não era ninguém era também. Cristina. E pronto, chega assim ao fim mais um Sem Espinhas. Por favor, não se esqueça, se há alguém que gostasse de ver aqui sentado no cadeirão vermelho, no cadeirão da verdade, indique-nos, porque nós queremos dar a oportunidade e dar voz a todas as mulheres que tenham uma história para contar, que todas têm, certamente. Comente, compartilhe o Sem Espinhas. Já sabe que a Hora Cá Estamos tem muitos outros podcasts que pode assistir. Todos os dias há uma novidade, uma coisa diferente para ver e ouvir. Ou ver ou ouvir, conforme queira. E estamos aonde? Agora falas tu que Ok, eu digo então. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify, YouTube. Esqueci-me de algum? Não, pois não. É que ela diz isto com pronúncia americana. Sim. Bem tá. Assim é outra pinta. Pronúncia americana. Não, canadiana. Canadian. Desculpa, mas americana olha, hoje em tem dia que cortar não. este bocadinho, tem que cortar esta minha falha. Canadiana. E pronto, chega assim ao fim mais Sem Espinhas. Obrigada por nos acompanhar, por nos fazer companhia, mesmo que a gente não saiba, por isso faça-se presente e diga-nos que está aí desse lado. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.